Olá, futuros enfermeiros. Hoje vamos falar sobre diuréticos. No geral, os diuréticos são substâncias que elevam a taxa do débito e volume urinário. Geralmente, muitas vezes é acompanhado por aumento na pressão de alguns erros importantes na osmolaridade renal, como, por exemplo, o sódio e o potássio. Então, por que você vai querer usar um diurético para aumentar o volume urinário? Bom, porque o volume urinário está intrinsecamente relacionado com a volemia, ou seja, o volume sanguíneo. Muitas vezes você aumenta esse volume urinário para diminuir o volume sanguíneo, aumentando a excreção de sódio, Na+, e cloreto, Cl-, através de uma ação sobre os rins. O efeito primário consiste em diminuir a reabsorção de Na+, e de cloreto, Cl-, do filtrado, sendo o aumento da perda de água secundário na excreção aumentada de NaCl. Tal resultado pode ser obtido de duas maneiras: ao modificar indiretamente o conteúdo do filtrado, através de uma ação direta sobre as células de néfron. Vamos dar uma refrescada na memória quanto à fisiologia renal? O néfron é a parte funcional do rim, sendo essencial para a produção da urina. Por isso, é importante relembrar, pois as principais ações dos diuréticos no néfron ocorrem dependendo do diurético em cada local específico, como a alça de Helen, tubo distal ou ducto coletor. Sabendo disso, de acordo com seu local de ação, os diuréticos são classificados em 3 grandes grupos: diuréticos de alças, os mais potentes, tiazídicos, os mais usados, e os poupadores de potássio. Então, que tal aprendermos um pouco mais sobre diuréticos de alça? Estes são os mais poderosos de todos os diuréticos, pois promovem diurese intensa e rápida com contração do volume plasmático, com a redução da pressão arterial, e também potencializa a ação de outros hipotensores e, como consequência, produzem hipovolemia, mais acentuada que os tiazídicos, provocando a excreção de 15 a 25% do sódio presente no filtrado. São também conhecidos como diuréticos de alta limiar. Os diuréticos de alça mais famosos são a bumetanida, piretanida, orazemida e a furosemida. Atuam primariamente sobre o segmento espesso da alça ascendente de Helen, inibindo o transporte de NaCl para fora do túbulo e para o interior do tecido intersticial, ao inibir o carreador de Na+, K+, e 2Cl- na membrana luminal, fazendo com que aumente a osmolaridade tubular e, consequentemente, a água permanece na alça e perde-se por diurese, ocasionando um efeito diurético. Podem exercer ação vasodilatadora, direta ou indiretamente, através da liberação de um fator renal. Por aumentar a perda de H+ e K+, os diuréticos de alça podem causar alcalose metabólica. Ocorre também um aumento na excreção de Ca e de Mg, com a excreção diminuída de ácido úrico. Especificamente, a furosemida é o diurético de alça mais famoso e potente do mercado, também conhecida pelo nome comercial Lasix. Para se ter uma ideia, em pessoas normais apenas 4% do sódio filtrado nos rins sai na urina, e os 99,6% restante retornam para o sangue. Com o uso da furosemida, a quantidade de sódio excretada salta para 20%, um aumento de mais de 50 vezes. O Lasix está indicado em doenças que apresentam retenção de sódio em líquidos, como insuficiência cardíaca, cirrose, síndrome nefrótica e insuficiência renal. Apesar do seu alto poder de excretar sódio, a furosemida não é um bom diurético para o tratamento de hipertensão arterial, a não ser que o paciente tenha um ou mais doenças específicas. A melhor opção para controlar a pressão arterial
são os diuréticos tiazídicos. Sendo assim, os diuréticos são indicados principalmente para o tratamento de hipertensão e dos quadros de edema, inchaços. Os dois problemas estão relacionados a um excesso de sal no organismo, que, como consequência, provoca retenção de água. Para que o diurético exerça seu papel de modo correto, é preciso que o paciente limite sua ingestão de sal durante o uso do medicamento. Não adianta nada o diurético provocar um aumento na eliminação do sal pelos rins se o paciente está se entupindo de sal na dieta. Para haver uma resposta clínica, é preciso sair mais sal na urina do que a quantidade que é consumida pela dieta, fazendo com que o diurético haja inibindo o CO transporte de Na, K e 2Cl no ramo ascendente da alça de Henle, devido à depressão de eletrólitos, podendo causar arritmia. Entre as doenças que podem ser tratadas com diuréticos de alça são as de urgência, as doenças edematosas, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica, hipertensão arterial, glaucoma, edema agudo do pulmão, síndrome nefrótica, cirrose hepática. Lembrando que outros tipos de diuréticos com menor potência são usados para o tratamento da primeira linha, que são os casos mais simples. É preciso enfatizar que quadros de retenção de líquido que não fazem parte de uma doença devidamente diagnosticada não devem ser tratados com diuréticos. Isso inclui, por exemplo, os inchaços que ocorrem no período pré-menstrual. O uso de diuréticos sem indicação pode provocar um efeito contrário, criando inchaços e dependência do fármaco. As propriedades farmacocinéticas dos diuréticos iniciam-se cerca de 30 minutos após a administração oral, atinge um máximo ao redor de 1h30 e está completa entre 4 e 6 horas. Já os efeitos colaterais mais comuns desse tipo de diuréticos são baixa de potássio, baixa de magnésio, desidratação, cãibra, hipotensão, aumento do ácido úrico e edema de rebote, que pode ocorrer após a suspensão súbita do medicamento. Não podemos esquecer que esse tipo de medicamento é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade, intolerância prévia ao álcool, coma hepático ou anúria, distúrbios eletrolíticos pré-existentes em gestantes e lactantes, e usar com precaução em cirrose hepática ou ascite, diabetes mellitus, idosos ou aumento de azotemia. Para um tratamento efetivo, os diuréticos devem ser prescritos em conjunto a uma dieta com baixo teor de sódio, além de hábitos de vida saudáveis como a prática de atividades físicas. Portanto, como bons profissionais de enfermagem, devemos nos atentar aos cuidados de enfermagem, sendo eles, no geral, quais? Orientar o paciente que a medicação deve ser administrada conforme prescrição médica, conferir os 9 certos, ou seja, paciente certo, medicamento certo, validade certa, via de administração certa, dose certa, horário certo, diluição certa, abordagem certa e o registro certo. Orientar o paciente que não interrompa o medicamento sem o conhecimento do médico, mesmo com o desaparecimento dos sinais e sintomas. Recomendar ao paciente que evite o uso de qualquer outra droga ou medicação, sem prescrição médica, durante o tratamento. Já em casos específicos, nós devemos instruir o paciente que evite o consumo de álcool ou qualquer outra droga depressora do sistema nervoso central durante o tratamento. Evitar o uso de furosemida em crianças ou durante a gestação ou lactação. Comunicar ao médico em caso de suspeita ou confirmação de gravidez ou amamentação. Recomendar ao paciente o uso de contraceptivos seguros não hormonais para evitar a gravidez durante o tratamento.
Administrar furosemida com cautela nos casos de doença hepática, depressão hidroeletrolítica e diabetes mellitus. Monitorar o paciente idoso devido ao aumento de azotemia, maior risco de diurese excessiva, complicações tromboembolísticas e hipotensão. Avaliar minuciosamente a acuidade auditiva do paciente, em especial o paciente idoso. Informe ao paciente as reações adversas mais frequentes relacionadas ao uso de furosemida. Caso positivo, o médico deverá ser comunicado. Orientar o paciente a procurar os serviços de referência em caso de aparecimento de algum sinal ou reação adversa com o uso da medicação em domicílio. Orientar o paciente a abster-se do álcool e do tabaco. Orientar o paciente a praticar atividades físicas aeróbicas de sua preferência regularmente. Atentar para comorbidades osteoarticulares, desnutrição ou obesidade antes de indicar uma atividade física. Orientar o paciente para ingerir diariamente 1,5 litro a 2 litros de líquido, água, suco ou chás, caso não haja contraindicação de outra patologia, por exemplo, renal ou hepática. Recomendar que, em dias muito quentes, o paciente evite a prática de exercícios físicos durante a terapia para evitar perda de líquidos excessiva. Orientar o paciente em dieta adequada, rica em potássio, frutas cítricas, tomate e banana, conforme prescrição da nutricionista. Ensinar estratégias ao paciente para reduzir riscos de queda devido à hipotensão, como por exemplo, sempre sentar-se alguns minutos na beira da cama ou ao leito antes de levantar-se. Orientar o acompanhante para manter-se presente ao lado do paciente, com o objetivo de evitar quedas por hipotensão. Orientar que o paciente informe ao médico todos os medicamentos que está fazendo uso e quais cirurgias já realizou. Orientar o uso de protetor solar e de roupas adequadas. Recomendar que o paciente evite dirigir ou atividade que requer muita atenção ou risco de queda ou corte durante a terapia. Realizar balanço hídrico e peso diariamente em pacientes internados. Avaliar no exame físico hidratação de pele e sinais de astenia e câimbras musculares. Monitorar a função hepática. Monitorar a glicemia capilar. Na prática, ao administrar a furosemida via oral, deve ser feita pela manhã com alimento para aumentar o esvaziamento vesical e evitar vômito e enjoo. Já na via intravenosa, deve-se diluir soro fisiológico 9% ou soro glicosado 5%. Infundir lentamente em 2 ou 3 minutos. Diante de qualquer alteração à sua cor, não administre. Após a diluição, usar dentro de 24 horas. Armazenar em temperatura ambiente e ao abrigo de luz. Então é isso, futuros enfermeiros. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos a esse tipo de conteúdo e bons estudos. Até a próxima.